Olá, meus irmãos, minhas irmãs, como vão todos? Espero que bem, passando aí por mais um momento em que temos que tomar alguns cuidados e é sempre importante que a gente ouça Deus nesse tempo, porque Ele quer falar conosco, Ele quer nos passar alguma coisa, a gente precisa extrair o que de fato o Senhor quer nos dizer, quer nos mostrar com tudo isso. E temos aprendido várias lições com esse tempo de pandemia. E nesse momento não vai ser diferente. E eu quero trocar uma ideia com vocês nessa noite, compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero começar lendo um texto lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, que diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, em qualquer circunstância, em tudo, não deixou nada de fora. Em qualquer momento, qualquer coisa que você esteja vivendo, dai graças. André, mas você não sabe o que eu estou vivendo uma peleja aí, dai graças. Dai graças. E eu quero começar falando sobre o que chamam de os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais, essa lista de pecados, assim, da forma como foi instituída, ela não está na Bíblia. Embora todos esses pecados apareçem e sejam comentados nos textos bíblicos. Mas essa lista de pecados ela foi instituída à época, no 4º século, por um monge chamado Evagrio, um monge grego, e mais à frente, no século VI, isso foi consolidado ali pelo catolicismo romano, pelo Papa Gregório Magno. Se você procurar lá, você vai ver que história interessante o estabelecimento dessa lista de pecados, que são a inveja, a ira, a avareza, a gula, a luxúria, a tristeza e a vanglória. Vanglória no sentido de orgulho. E eu quero falar com os irmãos nessa noite a respeito de inveja, a respeito de um desses pecados. Então, esses cristãos da época lá, preocupados com as coisas do mundo, como as coisas estavam se desenrolando, se desenhando, eles fizeram uma pergunta para si mesmos. Quais são as paixões, sabe? Quais são os instintos? Ou melhor, quais são os apetites mais primais, mais animais do ser humano? E chegaram a essa lista de pecados. Pecados básicos que revelam assim, a nossa dimensão animal, o nosso lado bicho, sabe como é que é? E chegaram a essa lista. E essa lista merece sim a nossa atenção nesse nosso processo, que eu vou chamar de nosso processo diário de humanização. A gente está caminhando para virar gente de verdade, para deixar de lado esse lado animal que nos habita, sabe como? Assim, essa lista de pecados serve para nós como uma espécie assim, de gabarito, diante da qual nós temos que avaliar constantemente esse nosso processo de humanização. Humanização no sentido da formação da pessoa de Cristo em nós. E nossa vocação é que sejamos plenamente humanos, e seremos plenamente humanos quando formos tornados por Deus semelhantes ou idênticos a Jesus Cristo. Porque em Cristo nós sabemos como Deus é e como o homem deve ser. Nele nós sabemos como devemos ser. E dentre os pecados dessa lista, a inveja me saltou aos olhos. A inveja é uma coisa terrível, é um pecado terrível. Não que os outros não sejam, mas a inveja é uma coisa assim doentia. Porque você pega assim o pecado do orgulho, O pecado do orgulho, por exemplo, faz a gente olhar de cima para baixo, aquele olhar altivo, É isso que o orgulho faz. É um pecado que nos faz olhar dessa forma, nos fazendo sentir maiores, sabe, do que as outras pessoas. Já a inveja não, olha que coisa interessante, a inveja é o contrário. Ela nos faz olhar de baixo para cima. É isso que a inveja faz. Olhamos, sabe, aquelas pessoas que são o que gostaríamos de ser, que têm o que gostaríamos de ter, que conquistaram o que gostaríamos de ter conquistado, que têm a aparência, sabe, que gostaríamos de aparentar, que aos nossos olhos são melhores do que nós, são bem mais sucedidas do que nós e que apontam para nós uma falta. E então desejamos, não
apenas ter, sabe, o que as pessoas têm, não apenas ser o que elas são, mas a gente deseja mais do que isso. Mais do que isso. Nós desejamos que elas não tenham o que têm. Que elas não sejam o que são. A inveja leva a gente nesse nível. Porque se nós apenas olhássemos as pessoas que consideramos acima de nós e desejássemos chegar lá onde ela chegou, essas pessoas seriam para nós apenas fonte de inspiração, sabe? De exemplo a ser seguido, fontes legítimas, sabe? De ambição para nós. Normal. Aí é tranquilo. Porque a ambição é legítima. A ambição é uma coisa legítima. Desejar ter mais, desejar ser mais, é legítimo. Diferentemente da ganância. Na ganância já não é assim. A ambição é desejar mais. Já a ganância não. Ser ganancioso é desejar mais exclusivamente para si mesmo. E aí já é ser ganancioso e não ambicioso. A ganância, sabe, é desejar tudo e não deixar sobrar nada para ninguém. Isso é ser ganancioso. Mas a ambição não. A ambição de desejar, ela é legítima. Por exemplo, sei lá, eu desejo ser parecido com Jesus. Que mal tem nisso? Olha que beleza. Que desejo bom, né? Que ambição boa. Eu quero ser mais generoso. Olha, eu quero ser mais estudioso. Eu quero saber mais. Não há nenhum problema nesse aspecto. Então, quando olho alguém que alcançou, chegou, conquistou mais do que eu, e esse alguém recebe a minha admiração, é por mim honrado. E se apresenta para mim como fonte de inspiração, que me estimula a crescer. Então esse alguém não é objeto da minha inveja. Quando eu vejo dessa forma, ele não é objeto da inveja. A inveja ela se instala, na verdade, quando eu vejo alguém que, aos meus olhos, está acima de mim. E eu pergunto, se ele tem, por que eu não posso ter? Se ele conquistou, por que eu não posso conquistar? Por que ela e não eu? Pegou aí? Então eu me esforço. Mas eu chego à conclusão de que eu nunca serei o que ele é, o que o outro é. Eu nunca terei o que ela tem. Eu sou eu. E ele é ele, ela é ela. A minha medida é uma, e a medida do outro é outra. Mas como a medida do outro é maior que a minha medida, e eu quero muito aquela medida e não quero a minha, aquela medida maior que a minha parece apontar para mim que eu sou menor. Sabe como? Que eu não sou tão capaz, que eu não sou tão digno. Essa medida aponta para mim, me fazendo parecer devedor em relação ao tamanho do outro. Entende? E conviver com essa diferença nos oprime. Me oprime. Então eu tenho que dar um jeito de acabar com essa diferença. Já que não consigo acabar com a diferença chegando lá, o jeito é acabar com essa diferença trazendo esse alguém que está lá para cá. A inveja faz isso. Então a inveja não é desejar apenas o que o outro tem. É, além de tudo, desejar que o outro perca o que ele tem. É desejar que o outro não tenha aquilo que eu não tenho. Então eu digo, se ele tem, por que eu não posso ter? Se ela tem, por que eu não posso ter também? Mas em um segundo momento eu digo, já que eu não tenho, ela também não vai ter. Sabe? E num terceiro momento ainda eu digo, olha, farei de tudo para que ele deixe de ter o que tem. Farei de tudo para que ela deixe de ter o que tem. Farei de tudo para destruir o outro. Isso é inveja. A inveja é o pecado, sabe, igreja? Da proximidade. A inveja é o pecado entre os pares. Ou seja, é mais presente entre os iguais. Por exemplo, mães invejam mães. Olham para o filho da outra lá e olham para o seu filho e os comparam. Isso é inveja. Profissionais invejam profissionais. Artistas invejam artistas. E queira você acreditar ou não,
Vai ter muito pastor que inveja pastor. Isso também existe. Porque a inveja, ela não nos pega nos nossos pontos fracos. Ela nos pega nos nossos pontos fortes. Vou explicar. Eu, por exemplo, eu não invejo um competidor de triatlon, né? Eu não sou triatleta, imagina. Gostaria de ter sido, mas não sou, estou longe de ser. Mas eu morro de inveja, por exemplo, de um cara que consegue escrever lá um termo de referência técnico da área ambiental, bem bacana, bem bolado, bem instruído. Eu sinto inveja dessa pessoa, né? Mas eu não tenho inveja de um triatleta, imagina. Não é minha praia. Talvez um motorista profissional não tenha inveja de um piloto assim de parapente, né? Igual o Carlão é. Mas o cara dirige carro. Então, sabe, não bate. Mas, de repente, esse motorista ouve elogios de um colega dele que, poxa, dirige bem pra caramba, os passageiros só tecem elogios a essa pessoa, ele conhece todos os caminhos, todos os lugares, ele é preferido nas viagens, pode ser que o outro motorista o inveje. Entendeu onde eu quero chegar? Porque a inveja, ela é muito mais própria entre os pares, entre os iguais. Duas mulheres numa festa, né? Duas mulheres numa festa. São iguais. A inveja a gente tem daqueles que têm aquilo que, em tese, nós poderíamos ter também. A gente tem inveja daqueles que são aquilo que, em tese, nós poderíamos ser também. É isso. Isso está tão ao nosso alcance, ou esteve, e foi o outro que conseguiu e não fomos nós, e aí o que acontece? Bate lá no fundo, né, o nosso ego orgulhoso, é isso que vai acontecer. E aí a gente tem inveja. A gente começa a invejar, e a inveja, ela é própria dessa proximidade, dos iguais. Por isso que a Bíblia nos conta histórias várias sobre inveja. Várias. Separei algumas. Você conhece a história de Caim e Abel? A maioria, pelo menos, conhece a história de Caim e Abel. É uma história de inveja. Caim invejou lá o status do seu irmão Abel diante de Deus. Foi isso que ele invejou. E em vez de tomar Abel como inspiração para a sua caminhada com Deus, ele trouxe Abel para o seu nível e matou Abel. Foi isso que Caim fez. Os irmãos de José tiveram inveja dele. Um dos irmãos teria lá perguntado: por que Deus escolheu justamente ele e não escolheu a mim? Pô, nasci da mesma barriga. Afinal de contas, né? Foi criado da mesma casa, os mesmos pais. Por que eu que não tive aquele sonho que José teve, que as pessoas o serviam? Podia ter sido eu. Mas talvez a história mais interessante da Bíblia sobre inveja seja a história de Davi e Saul. Sem dúvida. Primeiro livro de Samuel. Davi já havia matado Golias e Saul já havia trazido Davi para o palácio. E se você pegar no capítulo 18, a partir do verso 5, o rei está lá diante do menino Davi e começa a dizer que o texto vai dizer que tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia bem feito e acabou tendo um posto elevado no exército. Isso vai lá dizer o texto, que você confere. Isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, Golias, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins e músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Veja lá o texto. As mulheres dançavam e cantavam. Cantavam assim: Saul matou milhares e Davi matou centenas de milhares. Cantaram errado, né? Cantaram errado. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta então, senão um reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi, diz o texto bíblico. Essa é a inveja interpares, entre as pessoas que são próprias, assim, similares, né? Uma inveja entre 2 reis, ou eu diria melhor,
Na verdade, a inveja de um menino que nem era rei ainda, mas, né, dava toda a pinta que seria. Então Saul vê em Davi o que ele não via em si mesmo. E sabe o que é isso, igreja? Inveja. O nome disso é inveja. Você vê no outro aquilo que você não tem. Daí em diante o texto vai falar que Saul olhava para Davi com inveja. Saul tentou matar Davi. A gente sabe disso. E a inveja faz isso. Nos impele a querer destruir o outro. Já que a gente não pode chegar lá, o que a gente faz? Traz o outro até aqui. Caim e Abel. E por que a inveja é pecado? A inveja é pecado porque é um ato moral, sabe? É bom ou mal de acordo com um padrão. E qual é o nosso padrão? Qual é o padrão cristão? Nosso padrão é o amor. Nosso padrão é o amor. O amor é a nossa virtude, sabe? Que nos assemelha a Deus, porque Deus é amor. Então desejar o mal do outro é um ato de desamor. Concorda? Desejar o fracasso do outro é um ato de desamor. Desejar a desgraça do outro é um ato de desamor. E, portanto, a inveja nos desassemelha de Deus. Não nos torna igual a Deus. Nos afasta, sabe, do coração de Deus e nos afasta do outro, que é invejado por nós. Ainda tem isso. Santo Agostinho, ele disse um negócio interessante. Quem tem inveja de quem canta bem, não ama o que canta bem. Não ama. Se tem inveja, não ama. Então, quando eu tenho inveja de um cara, sei lá, que descobriu uma nova técnica de plantio especial, inovadora, que é um sucesso, e de repente eu não fui o cara que descobri aquilo, não é amor que eu vou sentir por ele. A inveja é isso. Não é amor. Porque o amor, ele não quer diminuir o outro. O amor quer fazer o outro florescer, na verdade. O amor quer fazer o outro crescer, não diminuir. E quais são, então, as consequências da inveja em nossas vidas? Eu separei 6 aqui. 6 consequências da inveja em nossas vidas. A primeira, eu penso que a inveja, ela nos faz sempre ver o lado errado da vida. A inveja faz isso. Faz a gente ficar sofrendo, sabe, uma falta, em vez da gente se alegrar e ter prazer naquilo que a gente já possui. A inveja tem esse poder. Então eu tenho algo e em vez de eu desfrutar daquilo que eu tenho, eu fico me consumindo, admirando no outro o que ele tem e eu não tenho. Isso é inveja. Eu vivo na falta e não no desfrutar, no prazer daquilo que eu já possuo, sabe? Eu vivo do lado errado, porque eu fico desejando ser a outra pessoa em detrimento de ser eu mesmo. Eu fico querendo ser igual aquele cara, igual aquele outro ali, mas nunca em mim. Nunca estou satisfeito comigo mesmo. É o lado errado da vida. Eu não sou eu mesmo, eu fico querendo ser o outro. E em vez de eu me empenhar em crescer, eu me esforço para tentar diminuir o outro. Olha que coisa. E eu nivelo todo mundo por baixo, sabe? Em vez de me inspirar e ser fonte de inspiração para crescimento de todos, eu fico do lado errado da vida. É uma loucura. Segunda consequência para a nossa vida. A inveja nos impede de apreciar o que é digno. O que é digno de ser apreciado. Quando isso é digno de ser apreciado, não é nosso. Não está em nós, sabe? Não foi feito por nós. Não nos pertence. Por isso tem aquele ditado lá, quem desdenha quer comprar. Quem desdenha quer comprar. Então a gente põe logo um defeito, sabe? Talvez você esteja lá numa aula de pintura. Uma aula de pintura. Entrou você e o teu colega no mesmo dia, né? Vocês são super parecidos, têm até a mesma idade. Você entra lá para uma aula de pintura. E você tá lá com o teu amigo e tal, te manda fazer o mesmo desenho. Você tá desenhando e pintando o mesmo desenho com as mesmas cores, tudo, teu colega também. Chega a professora. A professora olha para o seu desenho, não faz comentário nenhum, olha para o do colega e fala, poxa, seu desenho tá ficando bacana, hein? Tá ficando bonito. E aquilo já vem na sua mente, no seu coração. Nem tá tão bonito assim, né? Tem um borradinho ali do lado. A inveja faz a gente fazer isso. Põe logo um defeito.
E assim acaba perdendo, sabe, a capacidade de enxergar o belo, de enxergar o bom, de enxergar o digno. E eu só enxergo o lado ruim das coisas e das pessoas, porque eu sou incapaz de admirar. Eu vou me tornando aos poucos, sabe, um especialista em depreciar. É isso que o invejoso faz. É isso que o invejoso faz. Terceira coisa, terceira consequência que a inveja causa em nós. A inveja rouba o que eu chamo aqui de mistério da vida. A inveja rouba o mistério da vida, porque a vida, ela tem um mistério, sabia, igreja? A vida tem um mistério. As pessoas são o que são, e tem o que tem, e isso é um mistério. A gente não sabe bem como isso acontece. Elas têm porque Deus deu a elas, ou elas têm porque, sei lá, o acaso deu a elas. Elas têm ou deixam de ter, sei lá por quê, é um mistério. É um mistério, sabe? E a inveja, ela tira esse mistério. Mas nós achamos o quê? Nós achamos que as pessoas são o que são e têm o que têm porque existe uma explicação óbvia para aquilo. E que se eu descobrir o segredo disso, eu vou conseguir ser igual ao outro, ter a mesma coisa que o outro. Eu tenho que descobrir o pulo do gato, sabe como é que é? Por isso, na minha opinião, igreja, é uma grande besteira você pegar lá um milionário e querer que ele te ensine, por exemplo, a ficar rico. Não é possível isso. Isso não é possível. O sujeito que é milionário, ele é um bem-aventurado, né? Foi bem-aventurado. E se ele acha que sabe o segredo e que sabe como soube ficar milionário e você não soube, eu sei e você não sabe, esse cara é um estúpido, me desculpe. É assim que eu penso. Por exemplo, se você conhece alguém bem-sucedido financeiramente, você tem intimidade com essa pessoa, vá até ela e pergunte para ela por que ela acha que é rica. Eu tenho certeza que a resposta, invariavelmente, vai ser o seguinte: você não me conheceu quando eu não era rico. Poxa, eu dei um duro danado, trabalhei pra caramba, sabe? Sol a sol, batalhei. Você não sabe de onde eu comecei. Como se essa fosse a explicação para a riqueza. Como se o Brasil não tivesse, por exemplo, milhões que dão duro de sol a sol todo santo dia, trabalham muito, não são burras, são pessoas inteligentes, são pessoas dedicadas, são pessoas honestas, são íntegras. Bom, talvez seja esse o motivo, né, de não ter ficado rico. Mas batalharam mesmo, sabe? Batalharam muito e nunca ficaram ricas. E muito provavelmente não fiquem. Porque ser rico e não ser rico não é uma questão de ter descoberto o segredo da riqueza. Isso é um mistério, igreja. Isso é um mistério. Quando você chegar lá no céu, você pergunta para Deus. Por isso o rico que é sábio, é aquele que diz o seguinte: olha, o mistério da vida, né, nesse mistério da vida, eu fui contemplado com recursos, com muitos recursos. E eu tenho certeza que eu serei cobrado por Deus acerca desses recursos que estão em minhas mãos. Então, no mistério da vida, vamos colocar assim uma situação, como num hospital, como se eu tivesse o esteto e tivesse o jaleco, fosse o cara preparado, né, para estar no hospital, aquele jaleco branco, e eu não sou aquele cara que está lá deitado na maca sofrendo, eu não sou o paciente na maca. E eu serei cobrado por Deus o que é que eu fiz estando, sabe, com um jaleco e com um esteto na mão e não na maca no corredor. Entendeu a analogia onde eu quero chegar? Você teve poder para fazer. Você está fazendo? Está ao teu alcance. Você está ajudando? Mas a gente não. A gente quer esvaziar o mistério da vida e descobrir o truque. Se é que existe um truque da vida, o pulo do gato. Mas isso não é possível. Isso não é possível porque é um mistério. E a inveja, ela vai e rouba o mistério da vida. Quarta consequência da inveja na nossa vida. A inveja é um caminho de autodestruição. Porque eu prefiro sofrer do que ver você feliz. Isso é inveja. E mais, eu prefiro ver você sofrendo do que ver você feliz. Você nunca
parou para ouvir, ou nunca ouviu uma pessoa dizer assim para outra: eu vou infernizar a sua vida, eu vou tornar a sua vida um inferno. Talvez alguém já tenha dito isso para você, ou você já tenha ouvido. É muito comum. Ou seja, ela prefere viver no inferno, arrastar o outro para o inferno, do que deixar ela viver em paz e ser feliz. É igual aquela história do invejoso, sabe? Do ganancioso, que tiveram um encontro com o rei. O invejoso e o ganancioso tiveram um encontro com o rei, e o rei disse para eles assim: façam-me o pedido. O que um pedir, eu darei em dobro para o outro. Rapaz, que situação. Os dois ficaram ali: eu não vou pedir primeiro. O invejoso pensou assim: poxa, se eu pedir primeiro, ele vai ter o dobro do que eu pedi, eu vou ficar com inveja dele, então eu não vou pedir primeiro. E o ganancioso a mesma coisa, né? Eu não vou lá pedir primeiro, senão ele vai ter o dobro do que eu, e eu, como sou ganancioso, vou querer inclusive o que é dele, além do meu. Então ficou aquela guerra de nervo, um jogando, empurrando pro outro e tal, até que o invejoso falou assim: então deixa que eu peço. Rei, me fura um olho. Me fura um olho. Tem gente que é assim. Tem gente que prefere ter um olho furado desde que o outro tenha os dois furados. Então a inveja é um caminho de autodestruição, porque a inveja nivela todo mundo pelo negativo, sabe? O invejoso, ele quer que todo mundo tenha menos. Porque se ele não admite viver, na verdade ele não admite viver com quem tem mais do que ele. É um processo de autodestruição. Tá maior sol lá fora, poxa, todo mundo indo, sei lá, pra piscina e tá, rapaz, mas eu tô liso, tô durinho. Sabe o que eu vou fazer? Vou torcer pra chover. E que seja chuva de granizo, não pode ser qualquer chuva, não. Esse é o invejoso pelo caminho da autodestruição. A inveja, sabe, nos leva a confundir o que é o sucesso, especialmente em nossa sociedade. Nossa sociedade, ela quer estampar e jogar na nossa cara, sabe, um ideal de sucesso nessa indústria aí que só fomenta consumo. É isso que a sociedade quer jogar na nossa cara. O sucesso, então, ele é medido pela parcela da sociedade que consome. Isso significa sucesso para a sociedade que a gente vive. O que nós não nos damos conta é que essa sociedade de consumo que estampa lá em suas revistas, seus outdoors, suas propagandas e mais de sucesso, é uma sociedade diabólica. É uma sociedade diabólica que definiu o sucesso dessa maneira, de maneira diabólica, falsa, ilusória, e a gente se encanta com esse aparente sucesso. Não tem nada de sucesso nisso. Nada. Para Deus, não. Para a vida cristã, não. E já não consegue, sabe, mais saber assim o fato de verdade do que é sucesso. O que é sucesso na vida? E quando a gente se confunde, quando a gente perde esse norte, sabe, acontece o que aconteceu com Asaf. Asaf faz um relato incrível lá no Salmo 73, que eu quero ler com os irmãos. Olha o que Asaf vai dizer. Olha o sentimento que toma conta do coração de Asaf. Ele vai dizer: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca rogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe em suas palavras até saciar-se. E eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Olha que coisa, igreja. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles,
teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Graças a Deus. Né? Mas olha o desabafo de Asaf. A Bíblia Sagrada diz que qualquer sucesso obtido às expensas de Deus ruirá. Qualquer sucesso obtido às expensas de Deus ruirá. Num sopro. Num sopro. Mas eu não sei se a gente acredita muito nisso, não. Ou se, na verdade, nós não nos importamos, sabe, muito com isso. Tudo bem que, ao final, Deus sopre e não fique nada, que a máscara caia e que eu me perceba um trapo. O importante é que, enquanto Deus não soprar, eu tô aí, tô de boa. Foi esse o pensamento de Asaf no Salmo 73. Eu tive inveja dos ímpios, diz ele. Porque aparentemente eu me esforçava tanto para ser justo e sofria por isso. E eles, na sua impiedade, aparentemente nada sofriam. Sabe o que é isso que Asaf experimentou, igreja? Um conceito equivocado de sucesso. Foi isso que ele experimentou e é isso que muitos experimentam em razão do que a sociedade prega para nós e a gente acredita. Fuja disso. Fuja disso. Sexta e última. A última consequência da inveja. A inveja nos coloca sob a sombra negativa da vida. A inveja nos coloca sob a sombra negativa da vida. Estranhamente, assim, se houve um sujeito pessimista na face da Terra, esse cara foi Nietzsche. Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão, ele disse o seguinte: quando alguém não consegue realizar o que deseja, exclama com raiva que o mundo todo morra. Se tivesse nos dias de hoje, talvez tivesse dito que todo mundo se exploda. Por aí. Essa emoção repulsiva desse filósofo alemão é o apogeu da inveja, na verdade. Que traduzindo significa, se eu não posso ter algo, ninguém pode ter alguma coisa ou ser alguém. Se eu não posso, cara, ninguém vai ter, ninguém pode. Sabe? Nivela por baixo, traz a vida, sabe, para um lado sombrio. Se eu não tenho, ninguém tem. E acabou a história. Mas você sabe que a inveja é um pecado capital porque ela é mãe de outros vários pecados. Vários, dá para fazer uma lista. Vou pegar 4 aqui, vou citar 4. Primeiro é o ódio. Eu passo a odiar o outro, sabe? Desejar que ele nem existisse. É isso é ódio, derivado da inveja. O segundo é assassinato, homicídio. Eu mato o outro. Se eu não mato de fato, como Caim fez com Abel, eu mato com as minhas palavras. Eu mato caluniando. Eu mato difamando. Eu mato desmerecendo. Eu mato diminuindo. Sabe? Eu mato depreciando. Eu mato com a minha boca. Tem muita gente matando com a boca aí, igreja. Cuidado com a língua, igreja. Cuidado com o que você diz, que isso tem força, tem poder. O mundo espiritual é muito mais real do que a gente imagina. O terceiro, eu nem achei nome para ele, vou chamar de transgressões, porque é um conjuntinho, sabe, assim, de vários pecados derivados da inveja. O invejoso, ele acaba achando que os fins justificam os meios, sabe? Ele quer tanto chegar lá que ele se mete em várias confusões e encrencas para chegar lá. Né? Ele acaba, inclusive, trilhando um caminho ilícito, se for necessário, para poder chegar lá. E não só um caminho, mas vários, sabe? Né? Porque você sabe, um abismo chama outro abismo. E por aí vai. Eu quero tanto ser um sucesso que eu atropelo quem tiver no meu caminho para chegar lá. E por último, eu diria que um filho da inveja, e que faz da inveja, sabe, assim, um pecado capital, é aquela alegria sutil, sabe, na desgraça alheia. Você já deve ter percebido isso. Ah, fulano bateu com o carro. Bateu com o carro, mas o carro era novo, não tinha nem uma semana. É mesmo? Puxa, que chato, hein? Ou então, riscam lá o carro novo do cara lá com um prego. Aí você fala, puxa, que maldade, o carro era 0 quilômetro, era lindo, era encerado.
Isso tudo, igreja, parece bestial. E é. Olha só, o pastor da igreja aqui do lado caiu em adultério. A igreja está vazia, a outra igreja lá do vizinho está vazia. Isso é bestial, igreja. Isso é terrível. E isso acontece. Não é história. Mas como diz Sêneca, um filósofo, ele diz: sou humano e nada do que é humano me é estranho. Profundo isso. E é pura verdade. Nada do que é humano me é estranho. E estes são então os pecados capitais, porque nos habitam, eles nos assediam, nos assolam. E a inveja que a gente está abordando aqui hoje é um deles. Mas André, você falou a beça aí sobre inveja, deu vários exemplos de comportamento, de como a gente pode entrar nessas veredas todas aí. E qual seria então a resposta cristã, a resposta de Deus para combater a inveja? Qual seria o antídoto para combater esse veneno, vamos chamar assim? A minha conclusão, pessoal, em particular, é que o antídoto contra a inveja é a gratidão, igreja. É a gratidão. Em tudo, dai graças. Foi assim que a gente começou aqui a nossa conversa. Pois essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, por todas as coisas. Em tudo, dai graças. E eu creio que o oposto de um coração invejoso é um coração, sim, agradecido. Ser grato. Porque a gratidão celebra, sabe, o mistério. A gratidão celebra a dádiva. A gratidão, ela está acima, sabe, desse jogo doentio que existe em nosso meio de mérito e demérito, de justiça retributiva. Aí eu fiz certinho aqui, então eu ganhar assim. Aí eu fiz porque eu sou bonzinho, então. Esquece isso. Sabe, ela acaba com isso, a gratidão acaba com isso. A gratidão é própria, sabe, daquele constrangido que chega e diz assim, de verdade, olha, não precisava. De verdade, eu tô falando a verdade, não precisava. Porque tem aquele que fala assim, não precisava. Ganha um presente lá, né, e diz assim, não precisava. Mas no fundo, ele não dá desdém. Eu falei, olha pro presente e fala assim, vagabundo esse presente, podia ser coisa melhor, né? Então, no fundo ele pensa, só isso. Mas não, tem gente que é sincera e diz de verdade, não precisava. Quando eu lhe fiz o que lhe fiz, jamais passou pelo meu coração que eu fosse ser alvo de alguma retribuição, sabe? Não precisava. Eu estou constrangido pela sua bondade, pela sua generosidade, porque se eu entendo como retribuição, como um favor, eu não sou grato. Eu te dei, você me deu 0-0. Empatamos, ok? Agora, se eu compreendo que eu mereci e faço por merecer o que tenho, também não tá legal. Porque aí não é dádiva. Aí virou transação. Eu mereço ter o que tenho? Bom, então não sou grato. Eu mereço. Se eu mereço, para que eu tenho que agradecer? Entendeu, igreja? Esse é o problema. Esse é o nosso problema. Eu sou grato, sabe, quando eu tenho uma profunda consciência de que eu não mereço. Vou repetir, eu sou grato quando eu tenho uma profunda consciência de que eu não mereço. Eu sou grato quando eu tenho uma profunda consciência de que eu sou agraciado. É bem diferente. É bem diferente. E que aquilo que tenho não tem uma explicação, sabe? Senão a bondade de quem me deu. A única explicação para que eu tenha o que tenho é Deus é bom e me quis dar. Ele quis dar. Ele gosta de abençoar. É isso. E eu tenho que ser grato. Tenho não. Eu quero ser grato. Sabe? A única explicação para que eu tenha o que eu tenho é você foi generoso comigo. Sabe? A sua generosidade explica o que você fez por mim. É isso. Por isso a única coisa que posso fazer é muito obrigado. Gratidão. A gratidão faz com que a gente preste atenção na fonte da dádiva, na fonte de quem dá, de quem doa. Em última instância, toda boa dádiva vem de Deus. Disse eu? Não. Disse Tiago, o apóstolo, lá no capítulo 1 do seu livro. Toda boa dádiva, todo bom perfeito vem do Pai das luzes, Senhor, nosso Pai.
Por isso que Jesus vai dizer assim, olha, se alguém quer dar algo para outra pessoa, deve dar anonimato, não faz festinha não joga holofote em cima não. Não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Sabe por quê, igreja? Porque quando aquele que é abençoado não sabe a quem agradecer, não sabe como aquilo apareceu na vida dele, ele agradece a quem? Ele agradece a Deus. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor. Para nós não. Para nós não. Somos apenas instrumentos de Deus nesse mundo. O Senhor deve ser honrado, louvado, glorificado. O nome dele, não o nosso. Esse é o Espírito. Na verdade, Jesus ensina não apenas uma forma de dar, mas também ensina uma forma de receber. A gratidão, ela me ajuda a celebrar, sabe, o reino de Deus. Porque eu tenho que nomear os objetos da minha gratidão. Quando eu digo muito obrigado, obrigado pelo quê, exatamente? A vida não merece generalizações. Estou igual a Ricardo, meu pastor. Me enrolo nas palavras difíceis. Precisamos, sabe, nomear nossos objetos de gratidão. Tem gente que fala assim, desculpa aí por qualquer coisa que eu tenha feito a você. Não desculpo não. Qualquer coisa o quê, exatamente? Você está falando de quê? Né? Se eu lhe magoei. Não, se não é pedido de desculpa, né? Sinceramente, me perdoe, mas se eu fiz, se não. Você me magoou, você me feriu, quando foi? O que foi que você disse? O que foi que você fez? Ou o que você deixou de fazer? Diga o nome, diga o dia, diga a hora, diga o que é. Aí eu lhe perdoo, sabendo o que é. Tem que dar nome para os objetos de gratidão, igreja. Não é avarejo, sabe? Não pode ser de forma genérica. Não existe isso. A gratidão também. Deus, muito obrigado pelas muitas bênçãos. Quais? Dê nome. Quantas? São muitas, André. Não, eu sei que são muitas, mas sabe, igreja, uma coisa? Sabe por que nós não nos surpreendemos com o que Deus já fez na nossa vida? Porque não tem gratidão no nosso coração. É por isso. Porque a gente não para contar uma a uma. Não são poucas, igreja. E a gente tem que dar nome. Nominalmente. Obrigado pelo pão. Obrigado porque eu tenho que vestir. Obrigado porque eu tenho um teto. Obrigado porque eu tenho uma esposa amada, linda, maravilhosa. Obrigado porque eu tenho 2 filhas lindas. Obrigado porque eu tenho recursos financeiros que me sustentam, porque o Senhor assim aprove me dar. Isso é uma gratidão nominal. Dar nome, dê nome. Agradeça dizendo. E diga para cada uma dessas bênçãos, sabe, que Deus está te dando, que te dá e que te todo dia. Muito obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado, Senhor, por aquilo. Muito obrigado, Senhor, por aquilo outro. Esse deve ser o nosso comportamento. A verdade é que a gente, sabe, não presta atenção no que a gente tem. Nós não prestamos atenção no que a gente já tem, no que é nosso. A gente não presta atenção e, portanto, não celebra, não desfruta, não agradece. Por que a gente não presta atenção no que a gente tem? Porque a gente fica sempre preocupado com aquilo que a gente não tem. Essa é a grande verdade. Porque em vez de um coração grato pelo que tem, a gente tem um coração invejoso pelo que não tem. O Senhor me fez pensar muito, igreja. E sim, já me deparei com esses casos na minha vida. Eu achava que não era. Imagina. A gente precisa vigiar muito. Então acredito que o oposto, sabe, de um coração invejoso é um coração agradecido. E penso que isso é libertador. O Senhor me mostrou que isso é libertador. Né? Quando eu celebro quem eu sou, quando eu celebro o que eu tenho, quando eu celebro o que eu possuo, quando eu celebro o que eu faço da minha vida, quando eu celebro o que eu sei, o que eu aprendi, o que estou aprendendo, eu sou grato por tudo o que eu tenho. E não é pouca coisa, não.
E não é pouca coisa não, igreja. Você já agradeceu porque você anda e fala? Tem gente que não anda e não fala. É muita coisa. E essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus, sabe, igreja? A gratidão. Esse é o verdadeiro antídoto para o veneno da inveja que muitas vezes habita e encontra lugar no nosso coração, na nossa mente. Então tente sempre trazer à mente as diversas razões para você agradecer, porque isso sim ajuda a combater a inveja. Isso sim é um grande antídoto para combater a inveja. E a gente não deve se esquecer nunca. Em tudo, dai graças. Em tudo. Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. E que a gente use e desfrute do que temos. Sejamos gratos. Em tudo dai graças. Aleluia. Amém.